Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Regeneração. Com grande alegria de estarmos aqui uma vez mais pelo CELD para falar das obras de nosso patrono Leon Denis. E nós sabemos que quando nós estudamos, falamos de alguém profundamente, de certa forma estamos evocando esse espírito, né? Então que Leon Denis possa envolver todos os corações que nos acompanham na tarde de hoje, para que nós possamos, também nós que estamos com a possibilidade de usar a palavra hoje, sermos inspirados por esse bondoso amigo, para da melhor forma possível falar sobre a página que foi lida agora há pouco, né? Tema paciência e bondade. E fica também para início de fala, né, meus amigos, saber que a paciência e a bondade são virtudes que nós estamos no dia a dia nos burilando para adquirirmos. A paciência, né? Até alguns brincam muito, né? Eu quero ter paciência. Cuidado para não pedir paciência e ser colocado em muitas situações para você exercitar a paciência. Então, nós vamos estudando, vamos conhecendo o pensamento desses grandes estudiosos como Leon Denis e ficamos vendo as palavras que ele coloca para nós irmos trabalhando. A gente não vê uma colocação de exigência, né? Que tem que ser assim, nos mostra um caminho, um percorrer, uma estrada onde nós, ao longo dessa caminhada, vamos adquirindo a paciência, a bondade e uma série de virtudes que nós necessitamos. E sabemos também as leis divinas ou naturais, né? Vamos lembrar da lei de ação e reação. Toda vez que disparamos uma ação, nos tornamos escravos dessa reação. Então, a agressividade, conforme Leon Denis falou, quando a gente se desequilibra e nos ficamos naquela situação difícil, qual de nós em algum momento não já chegou nesse quadro de realmente ficar totalmente assim irritado? Então, ele nos aconselha nesse momento nós nos retrairmos ou nos afastarmos, porque se nós colocarmos lenha na fogueira, somos capazes ainda de atitudes que depois vamos nos arrepender muito. Então, o pensamento sempre nisso, disciplinar. Né? Eu sou um espírito, preciso me conhecer, saber que muitas vezes, quando eu estou caminhando para uma discussão, uma situação que pode passar do ponto, eu devo me afastar, eu devo procurar me reequilibrar. Porque eu preciso me conhecer. Eu não posso ficar avançando muito sabendo que eu posso me descontrolar. Então, Leon Denis, nessa página belíssima, nesse capítulo 48, coloca para nós, né, a necessidade de nós e desenvolvermos essas virtudes. E virtude, a gente sabe que é uma aquisição, uma vez conquistada, é nossa. Os Espíritos colocam que a evolução não retroage. Nós podemos até caminhar lentamente, mas não retroage. Aquilo que nós conquistamos é nosso, está ligado diretamente a nós, intrinsecamente ligado a nós. Então, com esse pensamento, vamos pensar assim: se hoje eu me desequilibrei, se hoje eu me irritei, discuti, então eu preciso procurar o mais breve possível aqueles que eu ofendi ou magoei, fazer as pazes, me desculpar, pedir perdão, pois nós sabemos que nada nos acontece por acaso. Aquelas pessoas que estão no nosso entorno, que nós temos dificuldade em lidar, que facilmente nos leva a nos irritarmos, discutirmos, ali está um ponto a nós trabalharmos. É como se nós tivéssemos pedido a paciência, né, no mundo espiritual. Então, esses espíritos que precisam estar próximos por elos de amor, de simpatia e também por elos de dificuldades, né? Dificuldade de relacionamento, também se aproximam. Então, quando nós estivermos diante de um quadro desse, vamos pensar assim: por que razão eu cruzei o caminho com esse espírito, com essa pessoa que hoje eu tenho enorme dificuldade de lidar? A presença, né, traz animosidade. Qual de nós não já passou por isso em algum momento, né? Então, é o desafio. E sabemos, meus irmãos. Até estava falando hoje em casa com a minha família, esse tema belíssimo, mas como ainda é difícil para nós espíritos em prova e expiação, colocar plenamente, né? Esquecer aquilo que a gente ouvia muito na infância e ouve ainda, né? A gente achava equivocadamente que era uma palavra forte, né? De uma pessoa decidida. Eu não levo o desaforo para casa. Hoje, a gente, conhecendo a doutrina espírita, vê o equívoco dessas palavras. Que aquele que vence uma discussão é aquele que menos ofende, menos agride.
aquele que tem ouvido para ouvir o outro, um desabafo. E Leon Denis tem nesse livro, ele tem um pouco antes da leitura do Juan, o capítulo é maior, ele leu só uma amostra, né? Tem um momento que Leon Denis fala assim, que diante de uma pessoa violenta, agressiva, que nós possamos desafiar no sentido de mostrar um bom comportamento, uma palavra segura, um não revide, que chega um ponto, quando nós tratamos alguém que nos agride com palavras duras, chega um ponto que esse se espanta. E do espanto, Leon Denis fala assim para nós, nasce a admiração. E bem-aventurados seremos se nós conseguirmos, por mais difícil que seja, tirar um desses irmãos ainda que se comprazem com palavras rudes, dessas vibrações e trazer para um ambiente mais calmo. Que nós possamos, em algum momento da nossa caminhada, sermos exemplos para alguém. E todos somos observados o tempo todo, as pessoas nos observam. Então, precisamos do quê? Nos esforçar. A gente vê que no Livro dos Espíritos tem uma passagem que diz assim, a virtude sempre quando resistimos às paixões. Se eu não me engano, pergunta 893, um dos trechos dela, que eu posso ler daqui a pouco. Então, vem a paixão, o desejo de revidar, de perder a paciência, da irritação, eu trazer para o prumo. Eu preciso respirar, preciso caminhar, e sabendo que nós sabemos que muitas vezes, quando damos vazão a tudo que vem de inferior em nós, nos arrependemos muito depois. Aí vamos pensar também, meus irmãos, vamos pensar também a nível espiritual. Leon Denis fala para nós que mostrando o caminho dessa mansuetude, do autocontrole, do domínio, da bondade, da paciência. E a nível espiritual, vamos pensar em companhias espirituais. Já pensou se fosse dado a nós, alguns conseguem até ver, médios mais ostensivos em alguns momentos, se fosse dado a nós vermos, no momento da cólera, do desregramento, da impaciência total, que companhias se aproximam, que se vinculam a esse tipo de vibração. Que espíritos são esses? Então, certamente tomaríamos um susto enorme se pudéssemos ver. Então, mais um motivo para a gente hoje, com essas informações que Leon Denis nos traz, que a doutrina espírita nos traz, para ter um comportamento mais cuidadoso. Você vê, meu Deus, eu estou irradiando, mandando para o infinito, para o universo, pensamentos, vibrações. Que tipo de vibração eu estou contribuindo com o universo? É uma vibração de equilíbrio ou uma vibração de dor, de sofrimento, de impaciência, de egoísmo? Então, tudo isso nós precisamos diariamente estar nos avaliando constantemente. E não termos vergonha de admitir a nós mesmos que nós ainda temos as imperfeições. Somos imperfeitos, precisamos nos melhorar. Temos que admitir isso. Mas como muitas vezes o orgulho é mais forte e fala de maneira mais impulsiva, nós não conseguimos. Aí sucumbimos muitas vezes, temos dificuldade muitas vezes de lidar com as ofertas que nos vêm. Então, meus irmãos, vamos pensar assim, todas as oportunidades que nos chegam é para nós mesmos, para crescermos, para nos tornarmos melhores. Então, desenvolver paciência, desenvolver bondade, é um trabalho de uma caminhada. É uma caminhada que nós vamos fazer ao longo da nossa existência. Vai chegar um momento, quando nós ouvimos hoje Leon Denis e tantos outros espíritos, amigos, que a gente ouve conselhos na casa de Leon Denis, o nosso querido amigo Dr. Erma, Antônio Jaquino, vendo da palavra, colocam para nós, a gente nota que esses espíritos são muito assertivos, com as palavras firmes, mas com amor, né? Compreendendo o momento, o nosso estágio evolutivo. Mas, como Cristo disse, né? Se eu falar sim, sim, não, não. Porque muitas vezes nós podemos confundir a bondade com de não falar para o outro o que o outro precisa ouvir. Não de maneira agressiva, de jeito nenhum. Não de maneira agressiva, mas alertar o outro. Olha, meu irmão, isso aí não pode ser dessa forma. Isso está equivocado, isso está errado. Então, nós precisamos colocar para o outro, né? Porque se nós ficarmos quietos vendo o erro, nós estamos nos comprazendo no erro. Estamos, digamos assim, admitindo que aquele erro continue. Então, ser bondoso não é ser aquele que agrada a todo mundo. Quem pode agradar todo mundo? Qual de nós
tem essa capacidade de agradar todo mundo, já que existem temperamentos diferentes, pessoas que avaliam sob um outro ponto de vista, então não podemos ter essa pretensão. Mas precisamos nos esforçarmos para ver assim, eu no meu caminhar, eu tenho prejudicado alguém, estou causando dor e sofrimento, no meu caminhar, eu estou procurando lançar laços de amizade, de simpatia para aqueles que convivem comigo. A minha presença nos ambientes que eu estou inserido traz um bom sentimento para aqueles que nos observam. Tudo isso, meus irmãos, a gente precisa estar avaliando constantemente. A Leon Denis fala num trecho um pouquinho antes da leitura que foi feita e diz assim: perdoar é o dever da alma que aspira aos planos elevados. Quantas vezes não tivemos nós próprios necessidade desse perdão? Quantas vezes não o pedimos? Perdoemos para que sejamos perdoados. Não podemos obter para nós o que recusamos aos outros. Então, dentro desse capítulo, Leon Denis lembra do perdão. O perdão. O perdão, a paciência e a bondade. Então, em tudo, nós temos sempre que estar lembrando do perdão. No momento das minhas preces, Senhor, eu peço perdão pelos aqueles que eu posso ter magoado ou ofendido, que muitas vezes nós não lembramos de tudo que fizemos. Somos espíritos eternos, trazemos conosco uma série de existências, de experiências, mas eu sou o mesmo espírito, vivencio no outro corpo, mas eu sou unidade, eu sou único. Então, no passado, eu posso ter criado vinculações que não foram boas, e já que eu disparei, conforme eu li agora há pouco, essa reação virá. Então, perdão àqueles que eu magoei, perdão àqueles que eu ofendi. Estou tentando me melhorar. Me observe, meus irmãos, olha a responsabilidade nossa. Me observe, me acompanhe para onde eu tenho ido, para que nós possamos nos acertar com a lei. Pois eu preciso do seu perdão, da mesma forma que você, que eu magoei, precisa também ser perdoado pelo Pai ou por outros. Então, olha só a responsabilidade. Eu preciso pedir, mas eu preciso oferecer. E outra coisa importante também na nossa caminhada, pensar assim: eu estou gostando das coisas que eu tenho recebido, em termos de vibração, de sentimento, de palavras que vêm dos meus irmãos encarnados, são próximos a mim? Se eu não estiver gostando do que eu estou recebendo, eu preciso ficar muito atento naquilo que eu estou dando, que é um espelho, né? Eu lanço, aquilo volta para mim. E muitas vezes, meus irmãos, nós, no convívio da casa espírita, no dia a dia, no trabalho, as pessoas nos observam e fazem um quadro nosso, né? Daquele momento que está vivenciando conosco ali. E muitas vezes se enganam, né? Nós não somos aquele ali exatamente. Porque nós temos momentos que a gente caminha tranquilo, temos momentos que nos desequilibramos. Então, às vezes, a pessoa fala: nossa, você é uma pessoa de uma paciência, de uma calma. Aí nós somos convidados a fazer um estudo desses, né? Somos convidados a falar da bondade e da paciência. Aí ficamos assim: meu Deus, esse estudo é para mim mesmo, eu preciso trabalhar isso no meu coração. Mas não é trabalhar no momento calmo, é trabalhar no momento que as vicissitudes me visitam. É nesse momento que eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar nesse momento, eu sou uma coisa numa hora e outra noutra. Então, nesses momentos, eu preciso me trabalhar. Segurar esses impulsos que visitam meu coração e caminhar com segurança. Olha só que maravilha, né? E ele mais à frente diz assim para nós: vingar-se é fazer de uma só falta, de um só crime, dois. É tornar-se tão culpado quanto o próprio ofensor. Quando o ultraje ou a injustiça nos atingir, imponhamos silêncio à nossa dignidade ferida. Pensemos naqueles que no passado sombrio nós mesmos ofendemos, ultrajamos e espoliamos, e suportemos a injúria como uma reparação. Então, conforme eu falei. Então, se situações estão me visitando constantemente, Leon Denis tem um ponto que ele fala aqui, que a gente fala: meu Deus, eu não consigo ainda admitir, eu ainda tenho receio de puxar isso para mim, a gente ainda é fraco, né? Ele diz assim, que nós temos que agradecer aqueles que nos espizinharam, que nos desafiaram, que botou nós à prova, que nos levou a passar por momentos difíceis, porque eles aceleraram o nosso progresso. Olha só, né? A gente fica difícil, a gente fala assim: eu preciso disso para mim.
Mas Leon Denis é muito firme nisso, nesse livro Depois da Morte, colocando assim para nós, né? A necessidade ainda de mexermos com certos sentimentos e sem a dor, sem realmente aquilo que nos incomoda. Quando eu digo dor, em geral, é dor moral, a dor física, que mexe com a gente para a gente mudar, para a gente buscar o plano espiritual, numa prece, saber que nós temos que nos dobrar uma força superior a nós. Então, eu quero ser um espírito bondoso, eu quero ser paciente com aqueles que ainda têm dificuldades maiores que as minhas. Eu não posso olhar para o outro com aquele olhar só de julgar, né? Apontar o defeito do outro. Não, eu não posso. Eu tenho que pensar assim, se hoje eu já conquistei um pouquinho, eu preciso desejar esse pouquinho para o outro também. Pois numa sociedade, não adianta só um ter as qualidades e os outros não ter. Você precisa compartilhar o que tem para que os outros se melhorem. Não é assim que esses espíritos vêm até nós? Não é assim que o doutor Herman e tantos outros, doutor Bezerra de Menezes, vêm trazer as mensagens nas casas de espíritos, vêm ajudar nas atividades da casa, trazendo aquilo que já conquistaram para que nós possamos nos reerguer. Vem até nós, aí encontra nossos conflitos, mesmo nas atividades espíritas, pontos de vista divergentes, que é onde o orgulho vem mais forte, né? Vem aquele orgulho muito forte, a gente não aceita muitas vezes uma disciplina que é necessário. Aí o homem bondoso nessa hora, o homem paciente nessa hora desanda. Vem à tona toda a realidade, as lutas que ele traz. Aí sai da casa, vai para outra, não fica na outra, porque encontra outra dificuldade. Então, vendo o quê? A necessidade de ir trabalhando esse eu interior. E trabalhando esse eu interior para poder realmente saber se não, eu sei que eu tenho essa dificuldade. Eu tenho dificuldade para lidar com o não, com a pessoa que me diz o não. Eu tenho dificuldade para lidar com tudo isso. Então, eu preciso trabalhar. Eu preciso me trabalhar, me burilar, para que um dia essas situações me visitarem, não mais vão me incomodar. Porque se alguém me apontar alguma coisa que eu não sou, eu não posso me irritar, de jeito nenhum. Porque quando nós revidamos, nos irritamos, é porque aquilo mexeu com a gente. É o orgulho que vem à tona. Então, a necessidade de trabalhar. Preciso olhar com outros olhos. Aqui, conforme eu falei, agora eu vou ler o que o Leon Denis coloca para nós aqui na íntegra. Eu falei com minhas palavras, ele coloca de maneira belíssima. Um dia, olha só, quando tiverdes deixado a terra, talvez abençoemos aqueles que tenham sido duros e impiedosos para conosco, que nos tenham roubado, enchido de mágoa. Nós os abençoaremos, pois de suas iniquidades surgirá nossa felicidade espiritual. Acreditavam fazer-nos o mal e facilitar o nosso adiantamento, nossa elevação, dando-nos a oportunidade de sofrer desmensuradamente, de perdoar e de esquecer. Conforme eu falei, aqui ele traz com muito mais propriedade. Então, se nós viemos habitar o mundo como o nosso, na hierarquia que nós estamos, é porque nós precisamos ainda dessas situações. Porque senão aqui não estaríamos mais. Estaríamos em outras vibrações, em mundos que não precisam desse contato, que muitas vezes cria atrito. Não, porque haveria harmonia. E nós também não podemos ser retirados daqui de forma compulsória e sermos inseridos no mundo, num planeta, num mundo mais evoluído bruscamente. Ficaríamos deslocados. Então, precisamos, vamos trazer uma comparação material. É como nós chegamos na academia para praticar o halterofilismo. Nós encontramos aqueles atletas lá de alto rendimento, com pesos enormes, né? A gente vê aqueles iniciando com aqueles pezinhos mais leves. Mas ao longo de uma disciplina, de um trabalho constante, nós vamos desenvolvendo uma resistência física, muscular, e um dia nós conseguiremos movimentar pesos maiores. Então, nós espíritos, para movimentarmos a bondade, a virtude, podemos habitar esses mundos, precisamos dessas aquisições. Aí ficaremos plenos, não nos sentiremos deslocados, porque nós conquistamos. O Criador, de maneira perfeita, fez dessa forma, nos dando a nós. Fomos criados simples e ignorantes para nós mesmos moldarmos essa argila que somos nós, digamos assim.
moldar ao longo da caminhada. E quando eles falam das virtudes, ser bondoso, ser mais manso, ser paciente, da caridade, de uma forma geral, porque são caminhos que nos ajudam a sair das paixões inferiores. Quando eu me envolvo no movimento de ação social no bem, de procurar socorrer, eu vou trabalhando meu eu interior. Não que eu tenha conquistado aquilo tudo, mas vou trabalhando no contato de um com os outros, vendo problemas maiores que os meus, eu vou me controlando, me equilibrando, e acontece, voltando ao mundo espiritual, acontece algo maravilhoso também. As minhas vinculações espirituais vão modificando. Aqueles que me acompanham do mesmo nível que eu, se não quiser se melhorar, se afastam. Ou se quiser, me acompanhem, vamos melhorar juntos. E outros, numa condição melhor, vendo em mim disciplina, determinação, se aproximam. Vamos acompanhar fulano, porque ele está se esforçando. Vamos inspirá-lo, vamos ajudá-lo. Então, vale a pena nós nos esforçarmos para adquirir virtude. E vale a pena nos esforçarmos para nos libertar das paixões desenfreadas, de tudo aquilo que nos afasta do bem. Vamos pensar, por exemplo, como uma alma ainda invejosa pode ser bondosa. Como uma alma maledicente pode ser bondosa. Porque no momento que você destila o ódio, destila uma fofoca, uma colocação, mesmo sendo verdade, mas algo vai ferir o outro, nós nos afastamos de tudo que traz os bons sentimentos. Então, necessidade, meus irmãos, de estar diariamente, vou me trabalhando, vou me desafiando para poder conquistar a bondade e a virtude. E aqui ele fala para nós, também nesse capítulo, se o orgulho é o pai de uma multidão de vícios, a caridade gera muitas virtudes. Desta derivam a paciência e a doçura, a reserva nas intenções. É fácil para o homem caridoso ser paciente e doce, perdoar as ofensas que lhe são feitas. A misericórdia é a companheira da bondade. Uma alma elevada não pode conhecer o ódio, nem praticar a vingança. Ela plana acima dos mesquinhos rancores. É do alto que observa as coisas. Então, vamos pensar nós, que estamos participando dessa live, pessoas de idades diferentes, vamos pensar aqueles que estão, como eu, acima dos 50. Você olha para trás e vê lá atrás, assim, quando a gente via aqueles filmes de faroeste, né? O mais forte, o mais ousado, o que aprontava, o que era debochado, né? E a gente vai vendo aqueles valores equivocados. Hoje a gente não olha mais assim. A gente vê aquelas pessoas humildes que eram maltratadas, ultrajadas. Para nós, o importante era o herói, o valentão, né? E hoje a gente vê que não pode ser dessa forma. Não é uma só existência, é uma série de existências. Então, aquele humilde que passou por aquelas lutas de humilhação, vamos pensar depois de um período de uma existência que é curta, ao retornar ao mundo espiritual, aquele agressivo e aquele que se humilhou, que se dobrou, que aceitou aquilo que ele não podia mudar naturalmente, a condição que ele chega no mundo espiritual. Então, isso a doutrina espírita, Leon Denis também traz para nós, nos mostrando a necessidade de olhar com outros olhos. Esquecer aquela fala de não levo desaforo para casa. Eu posso saber ouvir, preciso me defender numa situação, sem dúvida, mas saber dosar o meu verbo, a minha palavra. Saber me defender, saber falar de uma questão que surja de maneira branda. Porque muitas vezes, meus irmãos, um dia, como outro qualquer, a gente está por aí achando que está tudo bem, às vezes uma situação mínima, uma coisa surge do nada e nós explodimos. Nos irritamos e somos capazes de causar grandes escândalos. E perguntamos depois para nós, depois que a gente esfria a cabeça, fala, meu Deus, o que aconteceu? Foi um estupim. Aí ficamos pensando assim, como eu ainda estou sujeito a ser influenciado? Como pode uma colocação tão rápida, uma ação de encarnado e certamente de desencarnados, me tirou do prumo? Onde foi parar a paciência e a bondade? Então, respirar, né? Antes de reagir, respirar fundo. Meu Deus, eu não estou bem, eu vou me afastar do ambiente para que eu não apronte alguma.
Se eu não tenho condições de enfrentar aquela situação, eu me afasto. Então, precisamos diariamente ir trabalhando. E sabemos que é um desafio diário. Diariamente, situações novas surgem. Ao despertarmos do sono do corpo físico, iniciarmos um dia, fazemos nossas preces ao alto, pedir, Senhor, nesse dia de possibilidades diversas que está diante de mim, eu te peço a mansidão, a calma, a mansuetude, a calma, para que eu possa, Senhor, diante dos quadros que poderão me visitar, eu ter um comportamento cristão. Que bons espíritos possam estar me inspirando, me ajudando a me controlar impulsos, que eu possa ser instrumento do bem. Precisamos, então, pedir esse socorro. Mas se porventura, Senhor, o impacto vier muito forte, silencie minha língua, para que eu não cause mal. Porque, meus irmãos, uma explosão de desequilíbrio muito grande, quem já vivenciou sabe, é muito difícil voltar ao ponto. Você perde totalmente a vibração. Para voltar ao ponto de equilíbrio é algo demorado. Então, tudo tem que ser preventivo. Antes que tome uma proporção, é como, vamos pensar assim, um dique que está represando um grande volume de água. Se ele romper, para controlar aquele fluxo repentino de água, é algo que só Deus mesmo. Então, nós temos que pensar assim, aquilo vai tomando uma proporção. Às vezes, no dia a dia, no convívio de um com os outros, uma palavra que alguém te fala, você segura, duas. Então, você tem que saber dar vazão naquilo com cuidado, de maneira educada, para aquilo não acumular também. Meu irmão, isso não é dessa forma, vamos ver. E se você vai recebendo aqueles impactos, vai segurando. Aí, quando aquilo explode, é o dia que explodiu. Para você parar de falar, porque aquilo é o fruto do acúmulo. Então, a gente nos conhecendo, a gente vai trabalhando isso. Eu preciso afastar essas coisas de mim. Isso não está me fazendo bem. E aqui continua Leon Denis. A caridade, a mansuetude, o perdão das injúrias tornam-nos invulneráveis, insensíveis às baixezas e às perfídias, provocam o nosso desligamento progressivo das vaidades terrestres e habituam-nos a dirigir nosso olhar para as coisas que a decepção não pode atingir. Então, meus irmãos, nos momentos de grande conflito, nós que estamos lutando diariamente para adquirir virtude e nos liberarmos das paixões, dos vícios, vamos olhar conforme os espíritos elevados nos falam nas diversas obras espíritas, nos mostrando mundos elevados, nos mostrando onde nós vamos chegar. O Cristo, colocou com tanta propriedade, que uma das ovelhas que o Pai o confiou se perderia. Então, nós um dia chegaremos a um estágio superior. Então, quando a luta, a prova é muito dura, vamos ser pacientes e pensar assim, meu Deus, é um tempo. O meu destino é a perfeição. O meu destino é ser feliz. Então, com essa certeza, fortalecendo uma fé robusta, que nós precisamos desenvolver também, nos ajuda a passar pelas tribulações do dia a dia. Quando formos visitados com a tribulação, paciência. Eu acredito, eu tenho que movimentar minhas forças, eu tenho que fazer aquilo que eu posso, mas eu preciso me manter no equilíbrio, sabendo que eu serei plenamente feliz mais adiante. Estou hoje, na lida do dia a dia, estou cultivando, digamos assim, estou cuidando de uma semente, que um dia será uma bela flor. Estou cuidando. Então, sabemos que ao retornar ao mundo espiritual, a todo desencarne, ao retornarmos ao mundo espiritual, lá estamos sempre prestando conta à nossa consciência, as contas de nossas ações diversas. E estamos hoje, nessa encarnação, já moldando, preparando a encarnação futura. Pois as minhas ações diversas, aqueles que cruzam o meu caminho, familiares e tantos outros, espíritos que eu preciso caminhar um tempo junto ainda, eu estou hoje, pelas minhas atitudes, minhas ações, estou programando a minha próxima encarnação. Então, se eu quero uma encarnação melhor, como Leon Denis fala para nós, da necessidade dessa mansuetude, eu preciso, desde já, ir apagando esse fogo das paixões desenfreadas, do revide, da agressividade, de uma palavra dura, preciso ir apagando. Que eu quero a encarnação melhor do que essa que eu hoje vivencio ainda. Não é a lei, não é de progresso, não é daqui para melhor?
mas eu tenho livre-arbítrio. O livre-arbítrio eu tenho, então eu posso escolher. Deus nos dá a eternidade para atingirmos a perfeição. Porém, uns mais rapidamente chegam e outros de maneira mais lenta, com retardos, com uma série de empecilhos. Então, nós olhando hoje, aqueles que conheçam alguém agressivo, violento, que quer aparecer, olhe nele e veja que é um espírito como nós em evolução. Hoje ele está muito equivocado, mas a própria lei vai trabalhando, situações vão surgindo para dobrar o orgulho. E não tem, no Evangelho mesmo, os Espíritos falam para nós que não existe ninguém, por mais violento, agressivo, por mais, digamos assim, fora da lei, que não tem algo de bom para oferecer. Tem a centelha que o Criador colocou no coração. Então, se ele ainda não pratica o bem plenamente, ele tem o germe da perfeição, que tem que ser burilado. Então, Leon Denis, nessas leituras que ele vai nos apresentando, que nós temos que estar sempre convidando nossos irmãos que nos assistem a conhecer as obras desse grande trabalhador, Leon Denis. Então, ele mostra para nós essa caminhada. No livro Depois da Morte, que é um livro maravilhoso, no Problema do Ser, no Invisível, dessa parte da mediunidade, nos mostrando que uma caminhada pela frente. Vamos adquirindo as virtudes, nos fortalecendo, mas que tenhamos a certeza que ainda tribulações nos visitarão em momentos diversos. Mas o que é mais importante é como eu estou reagindo aos impactos que chegam a mim. Eu consigo, quando chega uma situação difícil, ou a queixa de um irmão vem a mim em relação a outro, uma maledicência, como eu estou recebendo isso? Eu estou conseguindo melhorar aquilo ali? Chega em mim uma fofoca e morre em mim? Eu não entro nesse circuito de passar e, digamos assim, expandir o mal? Tudo isso, meus irmãos, está ligado na paciência, na bondade, na caridade como um todo. A necessidade de nós nos esforçarmos no bem. A necessidade de nós procurar sermos úteis, procurar deixar nossas mãos ocupadas com coisas melhores. Tem uma pequena fala que o Chico diz assim para nós: a vida, conforme eu já falei da lei de ação e reação, né? De causa e efeito, a vida nos devolve tudo o que damos a ela. Então, conforme eu já falei, repito, se a gente não está gostando daquilo que nos chega, vamos melhorar aquilo que nós estamos dando ao mundo, para que chegue para nós paciência, bondade, compreensão. Eu preciso ser mais paciente com o próximo, que eu preciso também de paciência para comigo. Eu preciso ser bondoso para o outro, porque eu fico tão feliz quando eu encontro uma alma bondosa, que me encontra numa situação difícil e me atende de maneira adequada, uma pessoa que realmente me ajuda. Então, nós somos, digamos assim, a parte física do mundo espiritual, né? Nós temos um corpo físico que os espíritos nos inspiram a trabalhar no bem, a socorrer, a levar a palavra amiga, a procurar realmente ser melhor naquilo que faz. Então, meus irmãos, caminhando já para os últimos minutos, vamos mentalizar Leon Denis, lembrando dele assim, sabemos que ele, todas as suas obras, ele escreveu enquanto encarnado. Procurar conhecer, meus irmãos, a trajetória de Leon Denis, ver, olhando a vida desse espírito, todas as vicissitudes, desde pequenino, e adquirindo as qualidades, ele já trazendo naturalmente com ele muitas aquisições, mostrando que foi um espírito, a gente olhar nossos pais, aqui nossos avós que viveram em tempos recuados, como Leon Denis, a gente vai ver o quê? Que teve uma vida como muitos tiveram, dureza, desde novinho tendo que trabalhar, ter que mostrar as qualidades, se esforçar para ajudar a família, mas mostrando para nós ele, como é que ele fez com essas adversidades. Poupou, digamos assim, em prol do seu avanço. E ele mesmo, né, mostrando para nós nas suas leituras diversas, já bem idoso, já bem velhinho nas últimas obras, mostrando para nós que vale a pena ser bom, vale a pena ser paciente, vale a pena ser educado, vale a pena nos instruirmos, fugirmos da ignorância, que a ignorância, muitas vezes, a ignorância que eu digo do conhecimento,
ela faz a gente ser envolvido facilmente por ideias desequilibradas, ideias tortas. Então, vamos nos instruir para que a gente possa amar cada vez mais e nos tornarmos instrumento do Criador, dos Espíritos amigos. Então, finalizando, meus amigos, agradecendo aos amigos que nos acompanham pela TV Regeneração, convidando a acompanhar nossas palestras que acontecem às terças-feiras, 20 horas. Acontece hoje, né, 17h30, quinta-feira, e sábado, às 19 horas, para que possamos, juntos, estudar a doutrina espírita e sermos, digamos assim, aquela mão de obra que os espíritos encontram em nós, boa vontade, paciência e bondade. Graças a Deus. Que Jesus nos envolva.